Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem está aí ainda? Quem restou? Aleluia. Os irmãos podem dar mais um glória a Deus aí. Glória a Deus. Vamos passar agora para o momento da palavra. Momento da palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos. Aleluia. Capítulo 7. Livro de Marcos, capítulo 7. Você que está com a sua Bíblia aí, pode digitar aí também, texto da referência, Marcos, capítulo 7, meu fundo musical aqui não tá dando certo não, sei sem fundo musical. Marcos, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 24. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, vamos ler o versículo 24 até o versículo 30, certo? Alguém digite aí, Marcos, capítulo 7. Glória a Deus. Marcos 7, 24, diz assim: levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Quero falar essa noite debaixo de um tema, o seguinte tema: a vitória de uma mãe intercessora. A vitória de uma mãe intercessora. Hoje, como o Dia das Mães, né? Achei importante trazer esse texto para os irmãos, a vitória de uma mãe intercessora, porque essa mãe realmente foi uma mãe intercessora. E a guisa de introdução, nós vamos chamar a atenção aqui para três fatos importantes. Três fatos importantes dentro desse texto. Primeiro, em primeiro lugar, Jesus ele está em um território gentil, certo? E fala aqui de duas cidades, Tiro e Sidom. Aqui no versículo de número 27, levantou-se dali e foi para os territórios de Tiro e Sidom. Esse terreno aqui não era terreno judeu, não era terreno judaico, era fora dos territórios de Jerusalém. Tiro e Sidom elas eram cidades da Fenícia
e ela fazia parte da Síria. Tiro ficava mais ou menos a uns 60 quilômetros, próximo ali a Cafarnaum. O nome significa rocha. E Tiro era um dos grandes pontos ou portos naturais do mundo antigo. E Tiro, ela não era uma cidade apenas só um porto famoso, mas também era uma fortaleza famosa. E Alexandre o Grande a tomou, tendo construído uma fortaleza nessa cidade. Então, Sidom situava-se a uns 42 quilômetros ao nordeste de Tiro, né? Geograficamente, uma geografia aí para você. Uns 100 quilômetros da cidade de Cafarnaum. A cidade de Tiro, meus irmãos, era sinônimo de paganismo, porque ela era uma cidade mal afamada até desde os tempos do Antigo Testamento, porque dessa região vinha a rainha Jezabel. Sim, aquela rainha que seduziu Israel, a esposa de Acabe, né? Ela seduziu Israel para a idolatria. Os judeus consideravam os habitantes de Tiro como cães impuros. Observe aí como os judeus consideravam os moradores desta cidade, de Tiro e de Sidom. E havia uma profecia de que chegaria um dia no qual o povo de Tiro e a circunvizinhança também compartilhariam as bênçãos da era messiânica. Isso está em Salmo 87, versículo 4. E essa profecia ela começou a se cumprir quando pessoas dessa região viajaram para a Galileia para ouvir os ensinos de Jesus e serem curadas das suas enfermidades. Então, pessoas de Tiro e Sidom começaram a ir, a fama de Jesus começou a se espalhar, e as pessoas começaram a sair das regiões de Tiro e Sidom e ir para a Galileia, receber a cura da parte de Jesus, o seu ministério. Você pode ver isso em Marcos capítulo 4, 24 e 25, Lucas capítulo 6 e versículo 18. Então, agora a questão aqui no texto não é mais nem que o povo está vindo para a Galileia. Agora é Jesus quem vai até elas. Aleluia. É Jesus que está saindo das cercanias da Galileia, do seu território, e está indo até as pessoas de Tiro e Sidom. A segunda coisa que merece destaque é que Jesus ele está quebrando aqui o conceito judaico da impureza. Jesus, no texto anterior, ele provou para os judeus que não existem alimentos impuros. Agora aqui ele está revelando que há pessoas impuras. Jesus revela que não há pessoas impuras. Glória a Deus. Jesus ele entra na terra dos gentios sem ser contaminado. Jesus ele rejeita esta distinção e torna claro que o evangelho é para todos. O evangelho não era apenas para os rabinos. O evangelho não era apenas para os judeus. O evangelho não era apenas para os fariseus. O evangelho não era apenas para a elite. O evangelho era para todos. A base para ser aceito por Deus não é uma questão de antecedentes étnicos, mas de um relacionamento profundo com Jesus. Glória a Deus. Aquelas cidades fenícias, elas faziam parte do reino de Israel. Se você observar Josué 19, 28 e 29, vai falar a respeito disso. Mas o que as armas não conquistaram, o que as armas não conseguiram conquistar,
Jesus conquistou com amor, aleluia. Jesus conquistou com a graça. Jesus conquistou com o seu poder miraculoso. Simbolicamente, esta mãe intercessora de Marcos capítulo 7, ela representa o mundo gentio, que tão ansiosamente recebeu o pão do céu que os judeus haviam rejeitado. Então há um simbolismo aqui. O pão era Cristo, o pão do céu. Veio para os judeus os rejeitaram. Aquela mulher simboliza o povo gentil. Aquela mulher simboliza os estrangeiros, simboliza o mundo a qual nós fazemos parte deles, porque não fazemos parte do território de Israel. Assim somos gentios. Terceiro lugar, Jesus aqui ele está lidando com uma mãe aflita. Agora nós vamos começar a entrar na história de uma mãe intercessora, a vitória de uma mãe intercessora. Jesus está lidando com uma mãe aflita. Veja bem, esse texto nos mostra uma mãe aflita aos pés do Salvador. Aleluia. E estas mães estão por todos os lados. Estas mães estão aqui nessa live. Estas mães são mulheres guerreiras, intercessoras. Porque as mães, elas sofrem pelos filhos. Essa mãe, embora gentia, ela tinha uma grande fé. Embora ela chegasse abatida, ela saiu vitoriosa. Aleluia. Isso porque a fé vem através da graça divina. Ela demonstra uma fé poderosa. Spurgeon dizia que uma pequena fé leva a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu para a sua alma. Glória a Deus. Vou repetir. Uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Uma mãe intercessora, ela tem discernimento sobre o que está acontecendo com seus filhos. Três coisas nos chamam a atenção acerca dessa mãe. Em primeiro lugar, ela discerne o problema que atinge a sua filha. Olha o versículo 25. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Essa mãe, ela sabia quem era o inimigo da sua filha. Ela sabia que o problema da sua filha era espiritual. Ela consegue discernir este problema. Ela tem consciência que existe um inimigo real. Um inimigo que estava aqui, conspirando contra a sua família para destruí-la. Aleluia. As mães, meu irmão e minha irmã, são os instrumentos que Deus usa para purificar as fontes que contaminam os filhos. As mães são as fontes, os instrumentos para purificar as fontes que contaminam os filhos. Glória a Deus, ela tem o discernimento do que está acontecendo na sua casa, do que está acontecendo com a sua filha. Segunda coisa, ela discerne a solução do problema que atinge a sua filha. Aleluia. Em primeiro lugar, ela discerne o que está acontecendo com a menina. Em segundo lugar, ela discerne aqui o problema, a solução do problema que atinge a sua filha. Se não, veja o versículo 26. E a mulher era grega, Sirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Por quê? Porque ela sabia que a solução estava no Mestre. Ela sabia que a cura para a sua filha, a libertação da sua filha estava em Jesus.
Essa mãe percebeu que o problema da sua filha não era apenas a questão conjuntural, não era simplesmente a questão de estudar numa escola melhor. A necessidade da sua filha não era morar em um bairro mais seguro e ter mais conforto. Ela já tinha buscado até ajuda em muitas outras fontes. E ninguém tinha dado uma solução, ninguém tinha dado um basta, ninguém tinha trago um ponto final naquela trágica história. Mas ela sabia que só Jesus poderia libertar a sua filha. Só Jesus poderia trazer a solução para a libertação, para alívio da sua filha. Ela vai até Jesus, ela o busca e a Bíblia diz que ela chama Jesus de filho de Davi. Aleluia! Ela diz que ela chama Jesus de filho de Davi. Em outros textos, texto paralelo de Mateus 15, 21 a 28, fala também desse episódio desta mãe. Ela chama Jesus de filho de Davi porque este era o seu título popular para aquele que fazia milagres. Porque alguém já o tinha chamado de filho de Davi, como o cego Bartimeu. Então, depois, ela primeiro chama de filho de Davi. Segundo, ela o chama de Senhor. E finalmente, no versículo aqui, diz que ela se ajoelha. Aleluia! A Bíblia diz que ela se ajoelha perante o Senhor. Se ajoelha diante dele. E ela começa clamando e termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina aos seus pés. Glória a Deus. Terceira coisa, ela também discerne que pode clamar a favor da sua filha. Ela pode clamar a favor da sua filha, porque no versículo 26 a Bíblia diz que ela está rogando, ela está clamando, ela está pedindo. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. Grave isso. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. Essa mãe, ela viu a terrível condição da sua filha, mas ela viu o poder de Jesus para libertá-la. E ela começa a clamar com intensidade e perseverança. Ela percebeu que nenhum ensino alcançaria a sua mente e nenhuma medicina poderia sarar o seu corpo. Ela orou por uma pessoa que não tinha condições de orar por si mesma. E ela não descansou até ter a sua oração respondida. Pela oração ela obteve a cura que nenhum recurso humano poderia dar. Pela oração, pela oração da mãe, a filha foi curada. Aquela menina, ela não falou uma palavra sequer para o Senhor, mas a sua mãe falou por ela e ela foi libertada. Olha só a garra dessa mãe, a necessidade, a situação qual ela se encontrava. A sua filha não deu sequer uma palavra porque ela não podia, ela não estava em condição disso, mas ela foi liberta através do que a sua mãe falou. Porque aonde há uma mãe em oração, sempre há esperança. A Bíblia traz várias histórias de mulheres, de mães exemplares, assim como Ana, que foi uma mãe que orava, assim como a Maria, aquela que concebeu o Salvador, e no final ela é a única pessoa, ela e outro discípulo, que está aos pés da cruz, porque a mãe não o abandona, a mãe não abandona o filho, e ela está aos pés da cruz, e Cristo, ao entregar, antes de entregar o seu espírito, ele olha e diz assim: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E João cuida de Maria até a sua velhice.
cuida dela como a sua própria mãe. Há um ditado que diz que uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para uma mãe. Deus, nosso Pai Celestial, sempre em alguns textos, ele se compara a uma mãe. Ele diz em Isaías: pode uma mãe abandonar o filho a qual ela amamenta, o filho que ela gerou em suas entranhas? Pois eu vos digo que se mesmo assim uma mãe abandonar o filho, eu todavia não te abandonarei e nem te desampararei. Aquela mãe, ela não poderia dar à sua filha um novo coração, mas ela poderia pedir a quem podia fazer o milagre. Nós não podemos dar aos nossos filhos a vida eterna, mas podemos orar por eles. Nós podemos orar por eles para que eles se convertam. Um homem chamado Agostinho, talvez você já tenha ouvido falar dele ou não, alguns chamam de Santo Agostinho, é um dos pais da igreja. Um homem chamado Ambrósio escreveu acerca dele: um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Porque a mãe de Agostinho orou muito por ele. Era um rapaz, era um jovem que era depravado, gostava de farra, gostava das coisas do mundo. Mas a sua mãe orou incessantemente por ele. E ele se converteu. Ele começou a ter sonhos de alguém chegando para ele com a Bíblia, entregando na mão dele, dizendo: pega e lê, toma e lê. E Agostinho marcou o seu nome na história. Por quê? Porque mesmo quando nós não podemos mais falar de Deus para os nossos filhos, nós podemos falar dos nossos filhos para Deus. Mesmo quando você não puder mais falar de Deus para o seu filho, você fala dos seus filhos para Deus. Aleluia. Uma mãe intercessora, ela transforma a necessidade em adoração. Glória a Deus. Uma mãe intercessora, ela transforma a necessidade em adoração. Observe o versículo 25. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Ela está transformando aqui a sua necessidade em adoração, irmão. Olha só a atitude dessa mulher. Nós temos que aprender com essa mulher. Nós temos que aprender com essa mãe. Nós destacamos aqui algumas lições. Em primeiro lugar, o seu clamor é por misericórdia. Ela roga, ela pede por misericórdia. Ela está aflita, ela precisa de ajuda. Ela pede ajuda a quem pode ajudar ela. Ela não se conforma em ver a sua filha sendo destruída. A sua dor a levou até Jesus. Ela viu aqui os problemas não como algo que colocava um ponto final na sua história. Ela viu os problemas como oportunidades de se derramar aos pés do Senhor. A sua luta, a sua dificuldade, a sua crise é uma oportunidade de você se jogar aos pés do Senhor. O sofrimento aqui pavimentou o caminho do seu encontro com Deus. Aquela mãe transformou a sua necessidade em estrada para encontrar-se com Cristo. Transformou a necessidade em uma oportunidade de prostrar-se aos pés do Senhor. Ela transformou o problema num altar de adoração. Aleluia. Ei, meu irmão, transforme o seu problema em um altar de adoração. Dentro da sua casa, aí onde você estiver, onde você está. Glória a Deus. Tem um louvor que eu estou lembrando agora. A gente louvava ele. Foi tema de um dos aniversários lá da Igreja Batista Betel em Canindé na época. Que era assim, mais ou menos assim. Quero levantar a ti um altar de adoração. Quero levantar a ti um altar de exaltação dentro do meu lar.
dentro do meu lar, dentro do meu lar, vem tirar de mim o que não te agrada. Aí, eu não estou lembrado da outra parte, só sei que o refrão é assim: restaura-me, Senhor, faz tudo novo e começa pela minha casa. Restaura-me, Senhor, faz tudo novo e começa pela minha casa, pela minha casa. Aleluia! Aquela mulher, ela estava transformando o seu problema em um altar de adoração. Ela transforma a sua necessidade numa estrada, num caminho para encontrar-se com Cristo. O sofrimento pavimentou o caminho até o seu encontro com Deus. Aleluia. Em segundo lugar, o seu clamor foi com senso de urgência. Preste atenção nisso. O clamor dela foi com um senso de urgência. Aquela mãe, ela não perdeu a oportunidade. Porque aquela foi a única vez durante o ministério de Jesus que ele saiu dos limites da Palestina e foi até a terra de Tiro e Sidom. Ele não tinha nada que estar ali na agenda, humanamente falando, porque ele foi enviado para a casa de Israel. Tiro e Sidom era fora de Israel. A missão dele era ali, na Judéia, Cesareia, Galileia, Cafarnaum, dentro do território de Jerusalém, de Israel. Mas ele vai, e ele escapole, ele sai, porque ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quanto receberam tiveram o poder, o direito de ser chamado filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ei, se você creu no nome de Jesus, você é filho de Deus. Você confessou com a sua boca, você creu com o coração, você é filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Era a oportunidade dela. Ela não perdeu a oportunidade. As oportunidades passam. As oportunidades passam. Tem uma história muito interessante. Uma ilustração que eu vou contar para você. Que se encontraram a água, o fogo e a oportunidade. Aí perguntaram, elas conversando e perguntaram: fogo, onde é que você anda? Eu ando em muitos lugares. Eu ando nas grandes queimadas das florestas, nos incêndios de prédios, na boca do fogão, mas eu também ando numa simples cabeça de palito de fósforo. E você, água? Por onde você anda? Eu ando nas cachoeiras, nas grandes quedas d'água, nos rios e nos córregos. Mas também eu ando até no bico da torneira em uma pequena gota. Aí as duas olharam para a oportunidade e perguntaram: e você, a oportunidade? E a oportunidade respondeu: eu estou sempre passando. Eu estou sempre passando. Então a oportunidade, ela está sempre passando. As oportunidades passam. E é tempo das mães clamarem a Deus pelos seus filhos. É tempo das mães se unirem em oração pelos seus filhos. Nós precisamos ter um senso de urgência no nosso clamor. E eu creio que muitas mães estão tendo agora esta oportunidade de estar em casa com os seus filhos e orar com os seus filhos e clamar com urgência pelos seus filhos. Como você se comportaria se você visse o seu filho numa casa em chamas? Certamente você teria uma urgência, irmão. Você teria urgência em intervir com salvação, com livramento ao seu filho. Então você também tem que ter esta mesma urgência para ver os seus filhos salvos, para ver os seus filhos aos pés de Jesus. Terceiro lugar, o seu clamor é cheio de empatia. O problema da filha é o seu problema. O problema da filha daquela mulher é o problema dela. O seu clamor era, lá em Mateus capítulo 15, versículo 22, que é o texto paralelo, ela diz assim, ó: tem compaixão de mim,
Senhor, socorre-me. Porque era a sua filha quem estava possessa. Era a sua filha que sofria, mas ela está aqui, na verdade, sofrendo como se fosse a sua própria filha. A dor da sua filha era a sua dor. O sofrimento da filha era o seu sofrimento. A libertação da sua filha era a sua causa mais urgente. Uma mãe intercessora, irmãos, ela está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a sua filha libertada. Essa mãe é determinada. Ela é determinada aqui, eu vejo ela determinada como Jacó, que ela agarra ao Senhor sem abrir mão da sua bênção. Ela não descansa e também não dá descanso a Jesus. Aquela mulher, ela encontrou ali vários obstáculos em seu caminho. Primeiro, a sua nacionalidade era contra ela. Ela era gentia. Jesus era judeu. E como eu disse, eles eram totalmente... eles aborreciam aquele povo ali, os judeus aborreciam aquele povo. O primeiro obstáculo era a sua necessidade, era a sua nacionalidade, perdão. Além do mais, o seu segundo obstáculo, sabe o que era? É que ela era uma mulher. A sociedade daquela época era dominada pelos homens. Até hoje, o povo judeu, eles tratam mulheres como quase que uma mercadoria, porque eles vendem mulheres nas praças, para você ter uma ideia disso. Então, a sociedade aqui era contra ela. E também ainda tinha um outro obstáculo. Satanás estava contra ela, porque o espírito imundo havia dominado a filha dela. Olha que situação. Os discípulos estavam contra ela, era outro obstáculo. Porque eles queriam que Jesus já despedisse. Lá em Mateus, a Bíblia diz que ela vem clamando. E Pedro disse assim: ei, Jesus, mestre, manda essa mulher se embora, despede ela. Tem gritando aqui atrás de nós. Ô mulher zoadeira, ô mulher gasguita. Manda essa mulher voltar. Tira essa mulher de perto da gente. Manda ela embora. Os discípulos estavam assim, irmão, mandando ela embora, pedindo para Jesus despedir ela. E o próprio, olha outro obstáculo, o próprio Jesus aparentemente estava contra ela, aparentemente. E essa era uma situação muito difícil. Não era uma situação fácil, irmão. Contudo, essa mãe não desanimou. Contudo, ela perseverou. Ela não ficou, estão me humilhando aqui. Como eu sou humilhado. Meu Deus, só lascado, não presto para nada mesmo não. Olha aí, eu vou embora. Não, ela perseverou. Vamos destacar aqui 3 obstáculos que ela enfrentou antes de ver o milagre de Jesus acontecendo na vida da sua filha. Vamos lá. Primeiro obstáculo, eu quero que você abra aí agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, eu falei aqui, mas eu vou ler. Mateus capítulo 15, versículo 23. Mateus capítulo 15, versículo 23. Quem está entendendo aí a palavra, que está recebendo, que se está ok, o áudio, tudo ok, dá um glória a Deus. Deus está aqui, Deus está aí na sua casa, onde você estiver nos assistindo. Mateus 15, versículo 23. Diz assim, vamos ler o 21. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercas, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E o seu discípulo chegou ao pé dele, rogando-lhe, dizendo: despede a que vem, gritando atrás de nós. Olha só, o primeiro obstáculo aqui é o desprezo, que eu quero destacar, é o desprezo dos discípulos de Jesus. Os discípulos observe que eles não estão pedindo de forma alguma para que Jesus atenda aquela mãe. Eles querem que Jesus dispersa ela.
despede esta mulher, manda ela embora. No popular, manda a real para ela, tira ela daqui. Eles não estão se importando com a dor da mulher, mas eles querem se livrar dela. Eles não intercedem a favor dela, mas contra ela. Eles estão desprezando em vez de ajudar. Tem muita gente que é assim, irmão. Anda com Jesus, diz que anda com Jesus, mas te despreza. Diz que é discípulo, mas não estão nem aí para a tua dor. Eles tentaram afastá-la de Jesus em vez de ajudar ela e lançar ela aos pés do Salvador. Os discípulos aqui, eles estão sendo movidos por irritação e não por compaixão. Primeiro obstáculo que essa mulher enfrenta. Olha o segundo obstáculo. Versículo 23 ainda. Mateus 15, 23. Diz assim, ó. Mas ele não lhe respondeu palavra. O que é isso? Ele está falando aqui de Jesus. Ele não lhe respondeu palavra. Ele ficou em silêncio. Então, o segundo lugar, a barreira daquela mulher que ela enfrenta, o segundo obstáculo é a barreira do silêncio de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O silêncio de Jesus, ele é pedagógico. Há momentos que os céus eles ficam em total silêncio diante do nosso clamor. Foi assim com Jó. A Bíblia diz que ele ergueu os olhos aos céus e durante o período da prova de Jó, no texto, 16 vezes ele faz a pergunta: por que, Senhor? Por que estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que os meus filhos morreram? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A única resposta que ele ouviu foi o total silêncio de Deus. Então é mais fácil crer quando nós estamos cercados de milagre. O difícil é continuar crendo e orando pelos nossos filhos quando os céus estão em silêncio, quando as coisas parecem estar indo mal. Todo mundo quer resposta na mesma hora, mas muitas vezes nem os que são mais chegados de Jesus têm resposta na mesma hora, porque as irmãs de Lázaro mandaram chamar ele não foi, ele foi depois de demorar bem muito onde ele estava. Por quê? Porque tudo tem um propósito, até o silêncio do céu, aparentemente, o silêncio tem um propósito. Aleluia. Vamos para a terceira barreira. A terceira barreira é a resposta de Jesus. Porque em em Marcos 7, versículo 27 e 28, Jesus vai dar a resposta para aquela mulher. E foi uma barreira para ela também. Pense que não foi, não é? Porque a metodologia de Jesus para despertar no coração desta mulher foi uma fé, que ela tinha uma fé robusta. A metodologia que ele usa é algo variado. Primeira coisa que ele diz, não fui enviado senão à casa de Israel. Olha só, imagine aí, a mulher está pedindo e clamando a ele, disse, não fui enviado para você não. Eu fui enviado para a casa de Israel. Isso no mínimo, não é confortador não, irmão. No mínimo são palavras muito desanimadoras. Mas o que é que a mulher faz? Ela vai embora? Ela sai desiludida? Ela sai revoltada por causa da sua nacionalidade? Por causa da sua educação pagã? Sabe o que é que a mulher faz? Ela vem e o adora. Meu Deus. Ela adora o Senhor dizendo, Senhor, de joelhos, socorre-me. Ela não desiste da sua causa. Ela adora. Em vez dela desistir da sua causa, ela ora. E esse ato revelou a sua humildade.
revelou a sua reverência, a sua submissão, a sua ansiedade. Jesus, com essas palavras, estava dizendo à mulher que os judeus eram os primeiros a terem a oportunidade de aceitá-lo como Messias. Assim, Jesus ele não estava rejeitando essa mulher, mas ele estava testando a fé e revelando que a fé está disponível para todas as raças e nacionalidades. Jesus olha e diz: eu vou dar uma lição nesse povo aqui. Eu vou dar uma lição. E estava fazendo um teste para ainda mais aguçar a fé daquela mulher. Para dizer que a fé não era só deles. A fé independe de raça, de etnia. Segunda coisa que Jesus disse. Primeiro, eu não fui enviado para a casa de Israel. Ou melhor, fui enviado a não ser para a casa de Israel. Segunda coisa da resposta, olha. Não é bom pegar os pães dos filhos, o pão dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha aí o que é que Jesus está dizendo. Praticamente, ele está chamando a mulher de cachorrinha. Ah, pensou um negócio desse? O diminutivo aqui sugere que a referência é aos cachorrinhos que eram guardados como animais de estimação. Tem um comentarista chamado William Hendrickson. Ele diz que Jesus ele está abrindo lentamente a porta ao dizer o seguinte: deixa primeiro eu fartar os filhos. Deixa primeiro os filhos se fartarem. Ele está pelo menos dizendo para a mulher sofrida que Deus não deixou de olhar para os gentios. E ela poderá até muito bem pensar: se existem bênçãos aguardando os gentios no futuro, por que não receber algumas delas hoje, mesmo que isso represente uma exceção? Então aquela mulher, ela deu valor o quanto vale, na verdade, uma migalha no reino de Deus. Aleluia! Essa mãe, longe de ficar magoada com a comparação, comparou ela à cachorrinha, ela converte a palavra desalentadora em otimismo e transforma a derrota em consagrada vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é que você está fazendo com as palavras que lançam contra ti? O que você tem feito com estas palavras que talvez você tenha recebido por pessoas que não gostam de você? Ou até por pessoas que estão testando você? O que você tem feito com as palavras que você tem recebido? Você tem guardado elas com mágoa, com rancor? Ou você tem transformado elas em uma vitória consagradora? Essa mulher aqui, gente, ela transformou a palavra que era de aparente reprovação, irmão, que era cachorrinhos, ela transformou numa razão para o otimismo. Por meio disso, uma grande derrota, aparentemente, tornou-se em uma vitória brilhante. Aleluia. Ela busca o milagre da filha, ela busca o milagre da representação da filha, ainda que isso represente apenas algumas migalhas da graça. Olha a visão dessa mulher. Isso é muito forte, irmão. Nós temos que aprender com esta mulher. Quero dar o último tópico para você agora. Uma mãe intercessora. Ela triunfa pela fé e toma posse da vitória dos filhos. Glória a Deus. Vou repetir. Uma mãe intercessora triunfa pela fé e toma posse da vitória dos filhos. Duas coisas merecem destaque. Observe. Mateus 15, versículo 28. Vamos lá. Mateus 15,
versículo... Deixa eu ver se é o 28. Mateus 15, versículo 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Aleluia. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Observe duas coisas que nós vamos destacar. Primeiro, Jesus elogia a fé daquela mulher. Versículo 28. Grande é a tua fé. A mulher sirofenícia não apenas teve um pedido atendido, mas ela teve também a sua fé enaltecida. Não apenas a filha foi libertada, mas a mãe também foi elogiada. Ei, mãe, não desista de seus filhos. Eles são filhos da promessa. Seus filhos não foram criados para o cativeiro. A sua casa não foi criada para o cativeiro. Os seus filhos são heranças do Senhor. A fé é morta para a dúvida. A fé, ela é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades e não ver nada a não ser o seu sucesso em Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Ó mulher, grande é a tua fé. É insignificante que as duas vezes que o Evangelho destaca que o elogio de Jesus para a vida de alguém por sua grande fé é exatamente em resposta à fé de duas pessoas gentias. É o caso dessa mulher aqui e também o caso do centurião romano. Ele enaltece a fé daquele homem. Senhor, não sou digno que o Senhor entre lá na minha casa. Meu filho está doente. Meu filho está com a febre. Ele está enfermo. Jesus diz, eu vou lá curá-lo. Não. Eu tenho pessoas ao meu serviço. Eu tenho servos, eu tenho empregados. Quando eu digo um vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Eu não sou nem digno de que o Senhor entre na minha casa. Manda uma palavra. Aleluia. Manda apenas uma palavra. E o meu filho será curado. E ele olha e diz, eu não vi uma fé tão grande em todo Israel. Duas vezes que Jesus exalta ou elogia alguém acerca de fé, são essas duas pessoas. E são pessoas gentias. É também digno de observar que em ambos os casos, Jesus ele curou à distância. A pessoa possessa, a pessoa doente não estava perto dele ali. Estava em casa. Aleluia. George Miller, ele disse que a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. A minha oração essa noite é que Deus aumente a nossa fé. É que Deus aumente a sua fé. É que Ele torne a sua fé inabalável. Que você tenha fé para vencer. Que você tenha fé que você vai chegar. Que você tenha fé que você vai ver além do visível. Além do natural. Que você tenha fé que o milagre já está acontecendo. Aleluia, receba fé na sua casa, receba fé para a salvação, receba fé para a cura, receba fé para o milagre, receba fé para o livramento, receba fé que tudo isso vai passar, que tudo isso vai acabar e Deus já está colocando um ponto final em todas estas coisas, porque, meu irmão, é tempo de exercitar a nossa fé, aleluia, enquanto tudo está bom.
ok, aí você dá glória a Deus, enquanto tudo está bom, seu bolso tem dinheiro, a sua conta tem dinheiro, tem alguma coisa lá, está esbarrotando, todo mês caindo, enquanto a mesa está farta, enquanto todos os amigos estão do teu lado, enquanto tudo está dando certo, ok, aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, mas quando o negócio aperta, quando o dinheiro falta, quando a comida é escassa, aí é que Deus quer provar a sua fé, aí é que é a hora de você exercitar a sua fé, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé, e essa noite ele está, ele está aumentando a sua fé, ele dando força para você enxergar longe. Aleluia! A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. Segundo lugar, aquela mãe recebeu pela vitória de sua fé a libertação da sua filha. Jesus disse: faça-se contigo como queres, ou seja feito para contigo como tu desejas. Jesus disse, naquele momento, que ele libera a sua palavra, que o verbo de Deus libera o verbo da sua boca. Desde aquele momento, a sua filha ficou sã. A fé reverteu a situação. A fé fez com que o pedido fosse atendido. A fé daquela mulher, daquela mãe, fez com que a bênção chegasse. A fé venceu. Ei, aleluia. Irmãos, deve estar tendo um duelo aí dentro de você. Deve estar havendo um duelo, uma competição, uma briga na sua mente entre a dúvida e a fé. A dúvida e a fé se degladiando, brigando e lutando numa batalha ferrenha, numa batalha tremenda. Mas deixa eu dizer uma coisa, a fé vai vencer. A fé vencerá a dúvida. A fé reverterá a situação. A fé fará com que o seu pedido seja atendido. A fé fará com que a bênção chegue. A fé vencerá. Quem concorda comigo, dá uma glória a Deus. Quem concorda comigo, adore ao Senhor na sua casa. Carlos Studd disse que a fé em Jesus ri das impossibilidades. A fé em Jesus ri, acha graça das impossibilidades. Agostinho disse que a fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. De novo, olha o que Agostinho falou. Que profundo. Ele disse que fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Aquela mãe, ela voltou para casa, ela voltou para a sua casa aliviada e encontrou a sua filha liberta. Ela perseverou, ela se humilhou, ela adorou, ela orou, ela prevaleceu pela fé. A jovem aflita não orou por si mesma, não orou por si mesma, mas a sua mãe orou por ela. A fé da filha não foi medida, mas a fé da sua mãe foi. No entanto, a cura não foi para a mãe, porque ela não estava precisando de cura. A cura foi para a sua filha. Por quê? Porque aquela mãe, ela reconheceu o senhorio de Cristo. E ela clamou: ajuda-me, Senhor. Ela confessou a sua necessidade e confiou em Jesus para atendê-la.
Os pais que oram pelos filhos, eles podem esperar a intervenção de Deus. Então, meu irmão, então minha irmã, lute pelos seus filhos, ore por ele, lute pela sua casa, ore pela sua família. Resista a qualquer obra do inimigo na sua vida, qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Não descanse até ver os seus filhos nos pés do Senhor. Derrame-se aos pés do Senhor. E não saia dos pés do Senhor até que você triunfe pela fé. A vitória de uma mãe intercessora. E essa mãe nos dá muitas lições. Dá lições não para outras mães apenas, mas para todos nós crentes em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a cada mamãe que está aí nos assistindo. Deus abençoe você, dê muitos anos de vida para você. Amém? Glória a Deus. Recebe essa palavra, pratique estas lições tão importantes. Aleluia. Quero avisar os irmãos que na quarta-feira nós estaremos no nosso culto de oração. Falei com o irmão Júnior vai fazer o culto de oração. E da outra vez eu não consegui pegar o link do Facebook dele para colocar no daqui da igreja, certo? Mas ele vai fazer pelo dele lá, ou pelo da Girlene, eu não sei. Mas ele vai iniciar lá o culto e os irmãos assistam, acompanhem aí, eu vou compartilhar. Os irmãos compartilhem e acompanhem, juntamente com o diácono Júnior, nós vamos estar acompanhando a oração de quarta-feira. Amém? E sexta-feira nós temos o culto, né, nosso culto de ensino, está sendo uma bênção. Temos estudado aí acerca da vinda de Cristo, do arrebatamento, né, das últimas coisas. Tem sido muito bom, muito proveitoso para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por esta palavra que o Senhor nos presenteou esta noite. Abençoa cada família, abençoa cada irmão, cada irmã, cada mãe, as mães, Senhor, da família El Betel, da nossa congregação. Abençoe, Senhor, outras mães que aqui estão também, que não fazem parte da nossa igreja, mas estão aí, são filhas do Altíssimo também, e são mães lutadoras, guerreiras. Que o Senhor abençoe as tuas filhas, dê força na caminhada. Abençoa cada mãe, abençoa cada filho, abençoa cada lar. Que a fé das tuas filhas, a fé do teu povo, venha aumentar, Senhor, venha crescer, se multiplicar, para que grandes vitórias elas venham triunfar, venham ser concedidas pela fé. Fica conosco, nos dá uma noite tranquila de paz, debaixo da tua potente mão, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Faça assim para receber a sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Só aquele que crê como eu creio, diz assim comigo, ó. Amém! Amém? Pai do Senhor, meu irmão. Até lá. Deus abençoe.